Ok, então vamos começar lá, então, sua Química 4, capítulo 5, ok? Começar lá para o seu módulo, então. Então, é o seguinte, o que acontece? Nós vamos, então, nas concentrações. As primeiras aí é a concentração por mol, não é isso? Que é a que nós vimos lá no nosso slide, que é uma das primeiras, mais utilizadas. É essa aí, tá? Que é o quê? O número de mol pelo volume. O que você precisa lembrar? Que você tem o número de mol. O mol é o número da quantidade de matéria pelo volume da solução, ok? Lembra que eu falei com vocês que a Sociedade Brasileira de Química não gosta muito de alguns nomes que são utilizados, né? Por exemplo, aí, ó, molaridade e concentração molar. Então, eles não gostam, né? O número de mols soluto é a razão entre a massa e tal. Ela não recomenda o uso também da unidade molar, que antigamente era utilizado molar, ou então só o M. Hoje, realmente, é o mol por litro, sendo que ainda teve algumas modificações, que não é mol por litro mais, é mol vezes litro a menos 1, tá certo? Um detalhe que é o seguinte, quando a gente faz os cálculos de concentração, concentração molar, a gente utiliza o quê? Ixi, tanta moto. A gente utiliza o quê? A gente utiliza a concentração tanto de substâncias quanto de íons. Por quê? Esses íons, as substâncias elas podem sofrer o processo de dissociação ou de ionização. E aí a gente faz o cálculo para esses íons também. Como que eu faço esse cálculo para esses íons? Assim, eu descubro a molaridade da substância e depois essa substância eu faço o processo que ela vai sofrer, ou a dissociação ou a ionização, e faço o balanceamento estequiométrico, tá bom? Dentro de alguns exemplos nós vamos resolver, eu vou mostrar como é que isso acontece. Faz o balanceamento e joga a proporção. O que vocês têm que ter cuidado, que eu vejo que alguns de vocês erram? Aqui, ó, com a carga de íons. Vocês misturam a carga de íons com o estequiométrico, com o coeficiente estequiométrico. Tá certo? Assim como também eu vejo alguns de vocês confundirem com a atomicidade, que é esse númerozinho que está vindo aqui embaixo, tá certo? O estequiométrico, gente, é esse número grande que vem na frente da substância, tá? Ou do íon. Esse número que é a carga iônica dele, ou esse número aqui, que é a atomicidade, não entra para cálculo da molaridade, tá bom? Beleza, então concentração molar é isso aí. Vamos para a nossa segunda agora, que é a fração em quantidade de matéria. Essa fração em quantidade de matéria, que eu chamo, é aquela quantidade de quê? De número de mol. Quantidade de matéria é o número de mol. Aí, quando ele vai representar, ele chama essa fração em quantidade de matéria, ele chama por x. Então, eu posso ter a fração, que é o x, da quantidade de matéria do soluto, que eu represento pelo número 1, ou do solvente, que eu represento pelo número 2. O que você precisa lembrar? Que a soma do soluto com o solvente será sempre quanto? 1 ou 100%. Quando eu vou calcular o soluto, como eu faço? O número de mols do soluto dividido pelo mols da solução. Quem é a solução? É o número do soluto mais o solvente. E se eu quero a quantidade em matéria do solvente, eu uso o número de mol do solvente pelo número de mol da solução, que pode também ser substituído pelo número de mol do soluto com a soma do número de mol do solvente, ok? Então aí, ó, sempre x1 mais x2 vai dar igual a 1. Professor, e se eu tiver mais de um soluto? x1 mais x2 mais x3 é igual a sempre 1 ou 100%. Ok? Professora, se eu tiver 4, x1 mais x2 é igual a 4, ok? O x, ele está sempre entre 0 e 1, ele não pode ser menor que 0, não é? Sempre tem alguém, alguma coisa lá dentro, tá certo? E aí ele colocou a representação do número de mol do soluto pelo número de mol do solvente. Lembre-se disso, massa do soluto é 1 e massa do solvente 2, ok? A segunda concentração agora, a terceira, na verdade, né, que a gente já utilizou algumas outras. Mas outra concentração também utilizada, pouquíssimo utilizada, na verdade, é a molalidade. A molalidade é o quê? É o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Então, vai ser em mol por quilo. Também é colocado como um molar, mas a gente quase não vê também essa unidade mais, molar, tá? É mol por quilo. Mas lembre-se disso, é o número de mol do soluto pela massa do solvente em gramas, ok?
pouco, bem utilizado. Eu quase não vejo exercícios realmente utilizando a molaridade. Dentro da química analítica mesmo, a gente usa muito a molaridade e um pouquinho da concentração comum, mas o mais utilizado realmente é a molaridade, ok? Beleza. Quanto às principais relações que existem entre dessas concentrações, você pode relacionar a concentração comum com o título, você pode relacionar a concentração comum com a molaridade, você pode relacionar entre elas, porque é só você lembrar de igualar o quê? A massa do soluto ou o volume do soluto e assim sucessivamente, tá certo? Tanto é que uma das mais utilizadas, ele coloca que a concentração comum é a densidade vezes o título. Só que essa densidade é dada em gramas por litro, certo? Como geralmente a densidade é dada em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico, né? A gente não vê muito 1 grama por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ele coloca gramas por ml e ele multiplica aqui por 1000, ok? Justamente para igualar a nossa concentração aqui, que é o quê? Gramas por litro. Então, para igualar a densidade, que é dada em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico e assim sucessivamente, ele multiplica por 1000, ok? Beleza. Aqui, ó. Outra forma da gente relacionar é a concentração comum com a molaridade. Então, concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. A molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O número de mols é a massa do soluto em gramas pela massa molar. O que eu faço? Como essa massa do soluto é igual a essa massa desse soluto, eu igualo as duas. E aí eu acho aqui essa relação. Concentração é igual a massa molar, concentração molar, desculpa, que é esse M, dividido por essa massa molar também do soluto, ok? E aí você também pode substituir naquela formulazinha que é dado pela densidade. Então, a concentração comum vai ser a massa molar vezes a molaridade, que é igual a densidade vezes o título. Lembrando que aqui multiplica-se por 1000, quando essa densidade é dada em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico. Se ela for dada em litros ou em decímetro cúbico, você não precisa multiplicar por 1000, ok? Então, essas duas formulazinhas. Ah, professora, precisa decorar? Não, com o tempo você vai fazendo os exercícios, você vai conseguindo resolver, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver os exercícios da atividade proposta? Eu quero dar uma olhada como é que o módulo fez, e aí eu vou passando para vocês um outro jeito também de fazer, tá bom? Então, vamos fazer aí o número 1, vocês me enviam, e aí a gente verifica, ok?